Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor amplificador emissor comum na prática. Será que funciona mesmo? No tutorial passado eu mostrei como calcular o ganho de um circuito amplificador com emissor comum de uma forma simplificada. Muito fácil, mas será que funciona? Nesse tutorial eu vou mostrar a montagem desse circuito. Vou aplicar uma senoide de 10 mV na entrada e vou medir a saída. Será que vai dar o valor calculado? É isso que eu vou mostrar agora. Vamos lá? Esse é o circuito que foi analisado no último tutorial. Se você não viu, por favor, dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. O objetivo é determinar o ganho de tensão, isso é, a razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Para calcular o ganho, foi usada uma forma simplificada mostrada na figura. O ganho de tensão é igual à resistência de coletor sobre a resistência da junção base-emissor. Nesse circuito, a resistência de coletor é 470 ohm. A resistência do diodo da junção base-emissor é igual a 0,026 volts dividido pela corrente de emissor. Se o ganho do transistor for maior ou igual a 100, a corrente de emissor é igual à corrente de coletor. É o caso desse circuito, que usa o transistor BC547B. O ganho fica ao redor de 350, então a resistência da junção é igual a 2,6 ohm. Já que a corrente de coletor é 10 mA, então a corrente de emissor também é 10 mA. Agora é só aplicar na equação do ganho de tensão. O ganho fica igual a menos 180,7. Esse menos indica que a tensão de saída é o inverso da tensão de entrada. Ao fazer a montagem e ligar o circuito, a primeira medição a fazer é a tensão de coletor do transistor em relação ao terra. Essa tensão irá comprovar que o transistor está operando como amplificador e que o circuito foi montado corretamente. Então vou avaliar qual seria essa tensão. Como a corrente de coletor já foi dada, fica fácil calcular a tensão entre o coletor e o emissor, VCE. A queda de tensão na resistência de coletor R2 é 10 mA vezes 470 ohm, isso dá 4,7 volts, simples assim. Então, a tensão de coletor é igual a VCC menos VR2, isso dá 4,3 volts. Terminada a montagem, essa vai ser a primeira tensão a ser medida. A montagem é muito simples e foi feita na protoboard. Quem montou foi o aluno Daniel. Ele tem um verdadeiro laboratório na sua casa. Tem o gerador, o osciloscópio, o protoboard, o material, tudo que quem adora eletrônica gostaria de ter. Uma prática que eu sugiro ao montar na protoboard é tentar seguir o layout do diagrama. Então, o positivo da fonte deverá ser ligado com um fio vermelho ao barramento superior da protoboard, e o negativo deverá ser ligado com um fio preto ao barramento inferior. O transistor é o BC547B, montado no centro da protoboard. Cuidado com as letrinhas. O emissor é ligado ao terra com um fio de cor preta. É bom afastar os terminais para evitar que a ponteira faça curto ao medir. Esse é o resistor de coletor. O coletor é o terminal mais da esquerda nessa montagem. O resistor é montado para cima, igualzinho no diagrama. Por isso é bom montar o barramento positivo na parte superior da protoboard. Agora a alimentação. O positivo com fio vermelho, o negativo com fio preto, como manda o figurino. Agora o multímetro para fazer as medições. O Daniel ligou todos os terras no mesmo ponto. O terra do multímetro, terra do gerador de sinais e o terra do osciloscópio com ponteira e tudo mais. Tudo pronto? É hora de ligar a fonte. Já foi ajustada em 9 volts. A primeira medição é a tensão de alimentação. 9 volts, perfeito. Agora a medição da tensão de coletor, 4,9 volts. Lembra quanto deveria ser na teoria? 4,3 volts. Ficou bem próximo. O transistor está polarizado como amplificador, então vamos aplicar o sinal na entrada. Vamos montar o capacitor de entrada. O gerador de sinal vai ligado no fio amarelo na esquerda. No circuito, a entrada do sinal está na esquerda. A frequência ajustada, 1 kHz. Para facilitar a medição, o fio preto foi ligado no coletor, fazendo uma ponte para uma posição mais confortável, como no layout do diagrama. A ponteira do osciloscópio foi ligada no fio verde que está ligado no coletor. Vejam que a senoide apareceu no osciloscópio. O transistor está amplificando. Opa! Antes de medir qualquer coisa é bom calibrar o zero do osciloscópio e passar a medição do canal para AC. Tudo calibrado, o gerador foi ajustado para 50 mV.
A tensão do gerador foi medida. O zero está bem certinho. Vamos conferir a amplitude. O Daniel disse que está medindo 26,4 milivolts de pico. Opa, então a escala do gerador é pico a pico. A unidade é muito importante. Para o teste com o ganho do osciloscópio, é mais fácil usar a tensão de pico. É mais fácil de medir. O importante é medir a entrada e a saída na mesma unidade. A tensão de entrada está mais alta do que o especificado no diagrama. Só por curiosidade, quem não é curioso, pedi para medir a saída. Amplificou bastante, tem que mudar a escala. Opa, dá para ver que a forma de onda distorceu. A tensão de entrada está muito alta. Então pedi para ajustar a tensão em 20 volts pico a pico, isso é, 10 volts de pico, como indicado no diagrama. Veja como a onda ficou bem sonoidal. O gerador estava gerando uma tensão muito alta. Medindo agora deu 1,16 volts. A entrada é 0,01 volts, 10 volts de pico. E saiu 1,16 volts, 1160 milivolts. O ganho foi 116. Lembram do ganho calculado? Deveria ser menos 180. O ganho da montagem deu menor do que o esperado. Note que não foram medidas a tensão de entrada e de saída para comprovar a inversão. Vamos avaliar as medições? A tensão VCE medida foi 4,9 volts. Esperávamos 4,3 volts. O ganho medido foi menos 116. O esperado, menos 180,7. O ganho foi menor. Por que a medição do ganho foi diferente da teoria? O primeiro motivo pode ser a corrente de coletor. Observe que a tensão VCE medida foi de 4,9 volts. Sobrou, então, somente 4,1 volts para a resistência R2. Então, a corrente real no circuito é 4,1 volts dividido por 470 ohms, isso dá 8,7 miliamperes. Corrente menor do que o calculado. Com a corrente menor, a resistência de emissor muda. Agora fica 0,026 volts sobre 8,7 miliamperes. Isso dá 3,1 ohm, maior do que o calculado. Agora vou recalcular o ganho. Note que o ganho diminuiu. Concluímos que o circuito funciona e que o aluno Daniel montou e mediu bem direitinho o circuito. Os resultados ficaram bem próximos do calculado. As variações ocorrem devido à variação nas características dos transistores, temperatura, tolerância do equipamento e até erro nas medições. No entanto, esse circuito é bem interessante. É fácil de montar e funciona para pequenos sinais. Você pode usar como primeiro amplificador, por exemplo, para amplificar o sinal de um microfone de eletreto. Mas será que não tem um circuito em que o ganho fique mais controlado? Claro que existe! É o que veremos no próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!